Vamos lá. Oficialmente, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aí nessa noite fria. Vamos a mais uma live do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide. Eu vou iniciar com a prece para a gente começar a bater um papo aqui. E assim, Jesus, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em seu nome. Obrigado, Mestre, pela oportunidade de o Senhor estar em cada lar neste momento, a oportunidade de dilatarmos os nossos conhecimentos e chegar mais perto do seu amor, Cristo, através dos seus ensinamentos. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, meus amigos. Hoje, o tema da live do nosso querido Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Mileide, a gente vai bater um papo sobre homossexualidade, mas à luz da doutrina espírita. É um tema um pouco diferente, né? Um tema que a muitos ainda incomoda ou é um tabu. E eu justamente trouxe esse tema hoje para a gente começar a refletir um pouco mais, para isso deixar de ser um tabu, e a importância da gente começar a entender o que é o respeito sobre isso, dependendo do prisma que se olhe, a admiração, né, sobre isso. Eu começo com a pergunta número 200 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, deixa eu pegar do próprio livro, porque minha letra é um garrancho. Aí, Kardec pergunta assim, os espíritos têm sexo? A espiritualidade responde, não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica, depende do corpo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Isso é. Voltou. Tinha travado o negócio aqui. Eu acho que se a gente olhar, né, por esse prisma que somos espíritos, fica mais fácil da gente entender muita coisa. E na questão da homossexualidade, isso é uma coisa, espiritualmente falando, né, é uma coisa muito mais normal, muito mais natural do que a gente possa imaginar. Eu digo isso porque, poxa, somos espíritos milenares, né? A gente vem aí de várias e várias e várias encarnações. E será mesmo que a gente só encarnou como homem ou como mulher todas essas tantas encarnações que a gente teve? Será mesmo? A gente sabe que não. A gente sabe que eu, Felipe, sei, já encarnei muitas vezes como mulher, se fez necessário. Então todos nós, sem exceção, a gente carrega no nosso psiquismo, a gente carrega, né, na nossa consciência, no nosso HD, sei lá, no nosso perispírito. A gente carrega essa dualidade sexual. E isso espiritualmente falando, é uma coisa natural, é uma coisa necessária. Por uma questão de evolução, por uma questão de aprendizado. Né? Mesmo porque, ao longo da nossa evolução, ao longo de mundos mais evoluídos que nós galgamos tanto, o corpo não se faz mais necessário, a matéria não se faz mais necessária. Portanto, ser homem ou ser mulher não vai se fazer mais necessário.
por hora ainda se faz. Né? Por hora ainda se faz a gente ter um corpo masculino e um corpo feminino. Mas esse rótulo vai sendo cada vez menos necessário. Então está na hora já da gente espiritualizar mais o nosso entendimento sobre a vida, para a gente parar de interpretar mal as coisas. A gente parar de olhar com outros olhos. Ou a gente falar, eu respeito porque está na moda respeitar. É moda. Eu respeito o negro, eu respeito o homossexual, eu respeito o baixinho, o gordinho, porque está na moda. Bonito, né? Eu ir lá na internet e falar, eu respeito, eu levanto a bandeira. Vamos procurar entender para respeitar. Parar de tratar como uma patologia. Porque o homossexualismo ele foi tratado pela ciência como patologia, né? Deixou de ser tratado há muito pouco tempo. Se eu não me engano, em 1990, 31 anos, perto da idade da Terra. Não é nada. Para você ver como ainda a gente tem muito que caminhar. E muito se faz necessário o estudo sobre o assunto. Tentaram, pesquisaram, fizeram exames, descobriram que trata-se do inconsciente. A sexualidade ela vem do inconsciente. Então deixou de ser patologia. E hoje a gente, sobre a luz do espiritismo, né, o espiritismo ele vem afirmar isso, mostrando que é uma condição da alma humana, essa dualidade sexual. É uma condição do espírito. Tá? Numa palestra do Chico que eu estava assistindo, ele menciona, ele diz que a homossexualidade não é um fenômeno atacável, né, ou espantoso. Mas sim, são irmãos, são espíritos, numa experiência evolutiva, assim como eu, assim como você. Cada um tem a sua. Tem gente que vê na experiência evolutiva alto, baixo. Tem gente que vê na experiência evolutiva mancando, cego, sei. Puramente simples numa experiência evolutiva. Então, é tão natural quanto eu vim, sei lá, com asma, com diabetes. Por quê? Porque eu tenho que passar por isso. Então a gente precisa caminhar por vários lugares para a gente conhecer. Né? Você imagina, nós espíritos, que por muito fomos encarnados, um exemplo, eu por muito fui encarnado só no corpo masculino. Aí de repente eu preciso aprender algo sobre algo que só o corpo feminino pode me trazer, ternura, carinho. Imagina a diferença que eu não vou sentir. Ou por uma questão de expiação, ou uma questão de provação. Eu usei mal o meu corpo, falar, filhão, agora tá aí, agora é sua vez. Ontem, conversando com o velho Lima, meu pai, e ele fez um comentário que eu achei muito pertinente ao assunto. Você imagina você jogando num time de futebol por muito tempo. Você pega afinidade com todo mundo, com o técnico, de repente você troca de time. Até você se afinizar, até você entender a metodologia de jogada da galera, até você entender o que o técnico quer dizer, demora. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu até vi um vídeo engraçado esses dias, eu fico navegando, vendo vídeos aleatórios aí. Eu vi o vídeo de um cara que saiu de um time, foi para outro, aí ele foram jogar contra. Ele saiu cumprimentando todo mundo e inconscientemente ele foi tirar foto com os caras do time. Depois ele se tocou, falou, puta, eu não jogo mais nesse time. É o que acontece com a gente. Né? Um pouco mais à frente, na pergunta 202, voltar ao livro, porque eu mal entendo meus garranchos, Kardec pergunta assim, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou num corpo de mulher? A espiritualidade responde sabiamente. Isso pouco importa o espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Ou depende das provas que ele tiver que aprender.
Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada social oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Brilhante isso. Brilhante. E é bem por aí mesmo. É a lei do progresso, né? Estamos inseridos nela, não tem como fugir. Então a gente encarna, tem essa dualidade sexual. Vocês me dão um retorno aí, pra ver se o negócio voltou. Eu não sei se é minha internet, não sei se é meu celular. Tá, deu joinha, voltou. Retomando o raciocínio. Gente, desculpa, viu? Quem sabe faz ao vivo. Então, se a gente só encarnasse, eu só encarnasse em corpo de homem, ou, sei lá, uma mulher só encarnasse em corpo de mulher, ela não ia ter essa... Vou dar um exemplo. Homem das cavernas, bruto, que a gente foi mais bruto. Será que se a gente só encarnasse em corpo de homem, hoje a gente teria essa ternura? Entenderia o que é o amor, o que é o carinho, o que é a compreensão? Você vê, se faz necessário. As mulheres, elas há necessidade de reencarnar em corpo de homem, porque tem coisas que só o organismo masculino é isso. Assim, só o organismo masculino proporciona. O homem nunca vai saber o que é a ternura de uma gestação se ele não vier no corpo feminino. E as primeiras vezes é um baque mesmo. As primeiras vezes é difícil, não é fácil. Por isso que merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho. E não tem problema. Gente, a gente precisa entender. Não tem problema a gente falar que dentro da gente existe uma dualidade sexual. Ao longo das nossas encarnações, espiritualmente falando. O problema, ele mora na nossa auto-insegurança. O problema mora na nossa falta de estudo. Aí é problema. Aí é problema. Né? Ou o problema carrega na auto-insegurança que a sociedade nos impõe. Aí é um problema. Agora você afirmar, falar, poxa, eu um dia fui mulher. Ah, você foi mulher sim. Por isso que hoje eu posso olhar para o meu amigo, eu posso falar para minha esposa, para meu filho, falar, eu te amo. Porque um dia eu senti essa ternura. Olhar para um cachorrinho e falar, eu te amo. Um dia eu senti essa ternura. Eu não sei porque a gente ainda, a sociedade, enfim, põe na gente que a gente tem essa necessidade de afirmar a nossa sexualidade. Eu sou homem, ou sou mulher, onde já se viu. A gente, quando afirma isso com tanta certeza, mal sabe que na nossa intimidade a gente carrega essa dualidade. Nós sabemos isso. Vendo uma palestra do Raul Teixeira, é até cômico ele falando. Ele fala aqui, um exemplo, o homem. Eu sou homem. Ah, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mal sabe que desencarnado tem uma fila de ex-marido bigodudo esperando. Porque em outras encarnações já foi mulher. Tá vendo? Então não é um ato condenável. Gente, falou. É uma experiência evolutiva. Ponto. Tantas encarnações aí, como homens ou como mulher, pode ser que o nosso psiquismo aí, pode ser não, o nosso psiquismo, né, traz às vezes nas mulheres uma força masculina e no psiquismo do homem traz aí uma força feminina. E isso é fato. Hoje não tem homens aí que são chamados de metrosexuais, por quê? Porque se cuida. Coisas que só fazem as mulheres, maquiagem, depilação, etc. Mas nem por isso o camarada deixa de gostar de mulher, enfim. Hoje nós não temos mulheres aptas a profissões que antes eram só masculinas. Hoje nós não temos mulheres que arregaçam as mangas aí e vai, toma frente para trocar um chuveiro. Poxa, eu sou mecânico, eu tenho uma oficina mecânica. Hoje meu público é
50-50, 50% homem, 50% mulher. E as mulheres, elas vêm com entendimento, dominando. Você já se perguntou de onde vem isso? A sociedade, ela já foi muito mais preconceituosa. Tá mudando. Mas tá mudando como? Não pode pirim-pim-pim? Ou ao longo das encarnações, essa dualidade sexual nossa, que a gente nasceu como homem, nasceu como mulher, foi trazendo um equilíbrio entre a força masculina e a ternura feminina. Isso é evolução. Isso não é vergonha. Não é evolução. A gente precisa entender que a gente é espírito e que a gente não vai ter esse corpo por milênios. Não vai. A gente não está no plane center. A gente está no planeta de expiações e provas. A gente está no planeta para isso. Para isso. Para a gente evoluir. Para a gente aprender. Para a gente crescer. Né? Então, há a necessidade aí da gente começar a pensar mais, bater mais na tecla sobre a nossa responsabilidade sexual. Não importa se é da homossexualidade ou do hétero, não importa, não importa. Responsabilidade sexual cabe a todos. E quando eu falo responsabilidade sexual, eu falo de centros de força. É o mau uso que nós fazemos dos nossos centros de força que nos prejudica e muito. E muito. Principalmente dos centros de força, o genésico. Né? Que é aquele centro de força principal. Que nas mulheres vai no ovário, nos homens vai no testículo. E ele é o principal. Ele que capta todas as energias e distribui para os outros, para os outros centros, né? E ele fica no nosso sistema reprodutivo. É a sede da energia sexual. Se a gente for buscar, saber um pouco sobre esses centros de força que vai ali nos nossos órgãos reprodutores, a gente acha lá, né? São as forças que circulam nesse centro, se transformam em energia intelectual. Pois é. Se transforma em energia intelectual. Né? Age sobre o sexo, capta e distribui força primária reativa aos demais centros. Capta e distribui força reativa aos demais centros. Você vê a importância? Vocês já pararam para pensar? Olha a importância desse centro do genésico. Né? Posso ser até meio grosseiro no que eu vou falar agora. Mas quando nós estamos excitados sexualmente, já repararam como mexe com todos os outros centros de força? A gente não pensa, né? A boca seca, a garganta embrulha, o estômago cria borboleta, mexe com o corpo inteiro. Por que será? Você vê a importância e a força que esses centros de força têm? E olhando para a antiguidade, né? Não precisa nem ser um estudo religioso. O próprio estudo normal aí que a gente faz aí no dia a dia, a gente vê que antigamente, cara, a promiscuidade era uma coisa normal. Isso é, a gente abusou muito do centro de força principal. A gente abusou muito das nossas faculdades genésicas. Eu digo que esse centro de força é o principal porque ele é ali. Imagina uma árvore. Todos os outros centros de força são os galhos. Ele é a raiz. Ele que capta tudo e distribui. Agora você imagina quando a gente judia dele. Como a gente judiou dele. É bem complicado isso daí. Bem complicado. Tá? Então a gente quando abusa das faculdades genésicas, a gente às vezes é induzido mesmo a buscar uma nova posição física. A buscar um corpo diferente. Muitas vezes em regime de prisão. Regime de prisão mesmo, para reajustar os nossos sentimentos. Aí eu falo, por que regime de prisão? Porque, vamos entender,
estudando um pouco sobre isso, eu vi que, gente, é bem complicado. À luz do espiritismo, a pederastia, né, e o lesbianismo, me bananei, mas enfim, vocês entenderam. Me ajuda aí. Não é legal. Não é legal. O que seria pederastia? É o ato sexual em si entre pessoas do mesmo sexo. Isso já não é legal. Por quê? Porque o corpo humano ele tem os seus limites e funções bem definidas, né, para os nossos desejos e ações. Então o corpo humano não foi feito para certas coisas. Não estou falando só de homossexualidade não, tá? Tô falando de geral. Aí você imagina, numa encarnação passada você abusou muito do açúcar. Essa encarnação você já nasce com diabetes, isso é, filhão. Maneira, você não pode comer açúcar, é a mesma coisa. Então vem regime de prisão, mas, nossa, isso é para me castigar? Não, parou. O que é uma encarnação perto da eternidade? Um piscar de olho. Isso é para o nosso bem. Né? Modificar aí as funções dos órgãos, principalmente onde vão os órgãos genésicos. Vocês vão entender o que eu estou falando. Modificar as funções é transgredir as leis naturais. Entenda? É a transgressão das leis naturais. Então a gente acaba criando transtornos e sofrimentos aí inevitáveis. Aí você me fala pra mim que que a homossexualidade é um pecado. Não, gente, não é. Experiência evolutiva. Oportunidade. Oportunidade de reajuste. Estamos no planeta certo para isso, no momento certo. Pô. Por que a gente vai condenar? Um irmão em Cristo, um espírito que assim como eu tá lá, tá batalhando. Espírito, não tem sexo. Poxa. Educação sexual. Precisa. Eu acho não, tenho certeza. Tá na hora da gente, a palavra sexual, sexo, homossexualidade, etc., ser um tabu, muitas vezes. Parou. Eu digo isso porque tudo isso mexe com o nosso centro de força mais poderoso. O centro de força que bagunça todos os outros. Então a gente precisa falar mais, a gente precisa entender mais. E a educação sexual, ela tem que ser ministrada pela família. Não pelo mundão. Não por sites pornográficos. A educação sexual tem que ser ministrada pela família de uma forma natural. Ah, mas o meu filho não é homossexual, então eu não preciso dar esse tipo de educação para ele. Opa, aí que precisa. Você imagina um espírito de uma mulher que nasce um homem por uma questão evolutiva. Né? Aí chega na infância, ele não entende o que acontece com o corpo dele, porém, e na escola fica os caras lá chamando ele de bichinha, de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Ele passa na infância a entender que aquilo que ele sente é errado. Quando chega na adolescência, e aí? No começo eu disse que não é uma patologia. Nesse caso passa a ser. Você vê como a educação sexual é importante? No livro da Joana de Ângeles, Adolescência e Vida, tem um trecho que diz assim: fatos externos que acontecem na vida de uma criança e o adolescente pode fazer esses desenvolvam patologias na área do sexo e da intersexualidade, como, por exemplo, a disforia de gênero. Fatos externos. Você vê como está na hora da gente parar com esse tabu, da gente procurar a informação para a gente saber informar corretamente? A gente precisa espiritualizar mais a nossa vida. Em tudo. Em tudo. Por isso que eu trago esse tema meio maluco, meio polêmico. Porque é necessário e importante na vida de todo mundo. Tá? Cabe a nós nos instruirmos para a gente poder instruir corretamente. Lembra no começo quando eu disse que eu respeito porque está na moda respeitar? Não. Eu respeito porque eu conheço
a luta que aquele ser está vivendo. Um dia eu vivi aquilo e eu sei da importância desse momento que ele está vivendo agora. Tá? Seja lá por porque ele aprontou alguma ano passado, ou seja lá porque ele tem alguma coisa ainda para aprender e ele escolheu vir. Não importa. Não importa o motivo. O respeito é o mesmo. Ah, mas eu não gosto de homossexual ou de, enfim, de transexual porque ele se prostitui. Poxa, o que eu acabei de falar sobre patologia, de virar uma patologia? Eu já nasci com esse problema, com esse problema de insegurança, tá? Eu já nasci com esse problema de segurança. Aí o mundo, a sociedade fica falando, você tá errado, isso é uma doença, a doença vai se converter, você vai pro inferno. E aí? Como é que vai ficar a minha cabeça? A hora da gente começar a estudar, a nos instruir e começar a auxiliar é agora. Não importa se é meu filho, se é meu primo, se é o raio que eu parta. É agora. É agora. Tá? A gente aí se julga, bate no peito, fala, sou o trabalhador da última hora. Ok. Eu acho que a nossa maior ferramenta são as nossas atitudes dentro desse trabalho da última hora. Galgadas ao nosso conhecimento. Porque atitude sem conhecimento é potência sem controle. Não adianta nada. Né? Instrução. Procurando sobre isso, eu achei um pequeno trecho de uma matéria na Revista Espírita de janeiro de 1866. 1866. Diz assim: aos homens e mulheres são assim assinados deveres especiais, igualmente importantes na ordem das coisas. São dois elementos que se completam um pelo outro, sofrendo o espírito encarnado a influência do organismo. Seu caráter se modifica conforme as circunstâncias e se dobra às necessidades e às exigências impostas pelo organismo. Isso é, eu tenho um copo de plástico. A vida inteira eu tomei café, de repente eu vou começar a tomar água. Que gosto vai vir a água? Mais ou menos por aí. A influência do corpo no espírito, ela não se apaga rapidamente depois do desencarne. Não. A gente pode aí reencarnar várias vezes no mesmo sexo, isso é natural. Como eu disse, como eu venho dizendo a live inteira, precisa de vez em quando uma equilibrada. Né? E somente com um certo grau de adiantamento. A gente não vai mais precisar, mas por hora a gente ainda precisa. E a gente ainda precisa trabalhar muito o amor. Ah, mas amar pessoas do mesmo sexo é pecado? Gente, é amor. O amor, quando a gente compreende ele mesmo na íntegra, é a energia que nos diviniza, digamos assim, né? É o traço que nos liga ao Criador, é o amor. Não cogitando o que a gente apelida nas práticas carnais. Não estou falando disso. Né? Mas o amor que o próprio Deus, o amor que é o próprio Deus dentro da gente. O que faz com que a energia sexual da criatura humana se torne co-criadora com o seu Criador. Eu tenho amigos que eu sinto mesmo, eu falo, porra, eu te amo. Nem por isso eu tenho desejo sexual pelo cara. Então não é pecado. Não é pecado às vezes a gente olhar para um amigo, olhar para um ser do mesmo sexo e falar, cara, eu nutro um amor por você. E não é pecado quando a gente vê assim uma pessoa homossexual que está passando por essa provação, digamos, ou essa experiência, assim como tantas outras experiências, como tantas outras provações, não é pecado. Tá? O amor, o amor que sensibiliza a alma, né? Que imprime os sentimentos de renúncia. Amor é amor, gente.
amar jamais será desaconselhável a ninguém. Seja pessoas do mesmo sexo, pessoas de sexo diferente, seja por um bichinho, não importa. Não importa. Por isso que eu bato na tecla. Precisamos nos instruir mais. Precisamos espiritualizar tudo. Eu digo espiritualizar tudo porque entender que nós somos espíritos. Olhar mais com um olho espiritual para tudo. Jesus recomenda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que a gente exercer esse mandamento na íntegra, a gente vai estar em paz com a justiça divina. Então bora lá. A hora é agora de olhar para nós mesmos, de ver o quanto a gente ainda precisa se instruir. Todos nós. Ah, eu não preciso. Ah, tá encarnado por quê então? Todos nós. Eu, para estar conversando com vocês, você viu, Joana de Ângeles, estudei Chico, Divaldo, né? Raul Teixeira, Allan Kardec e tantos outros. Então, por hora, eu faço esse convite. Eu, Felipe, Marcela, Alexandre, Estevão, meu pai, o Lima, Marquinhos, Genésio, todos nós e tantos outros, Maurão, que dão palestra, a gente estuda pra caramba. Estuda por dias, para falar por meia hora. Então faço convite a todos. Toda vez que vocês assistirem uma live, uma palestra, seja lá de quem for, pega pelo menos aí por mais uns 2, 3 dias, meia horinha por dia, assiste o mesmo tema com outros palestrantes. Procura ler um pouquinho. Busca lá no Google. Como diria meu velho pai, a dúvida é um benefício. Então, tenha dúvidas. Procure. Se instrua. Para a gente poder instruir melhor os nossos filhos, os nossos amigos. E para o nosso respeito não ser o modismo. Eu respeito porque está na moda. O nosso respeito, ele ser galgado e esculpido no nosso esforço em procurar entender, seja o homossexual, seja o alto, baixo, negro, branco, amarelo, azul, quem gosta de giló, não importa. Ah, mas isso eu não concordo. Perfeito. É aí que você vai estudar mais ainda. Perigo tá quando eu concordo, eu sei. Aí mora o perigo, porque a gente fica que nem um cachorro correndo em volta do próprio rabo. Beleza aí, povo? Desde já eu agradeço a oportunidade. Falei mais como da cobra e já estou ficando rouco. Então eu vou pedir licença para fazer uma prece de encerramento, tá? E assim, Jesus, muito obrigado, mestre, pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou hoje de estarmos reunidos em seu nome. Obrigado por mais ensinamentos nós temos adquiridos em nossas vidas. Hoje em especial, eu peço, Senhor, que o Senhor receba de braços abertos nosso irmão Miguel e a nossa irmã Cida e tantos outros, Senhor, que hoje retornaram à pátria espiritual. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado, mestre. Que assim seja, graças a Deus. Lindezas e lindezas, beijo aí no coração de todo mundo. Até a próxima.